E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo vou estar fazendo algo diferente, né, aqui no canal. E vocês podem estar percebendo aí o meu wallpaper, que é do Intel Arc, que seria algo que já deveria ter sido lançado, né, que é as placas de vídeo da Intel. Eu tenho esse wallpaper porque eu acho bem interessante. Então nesse vídeo a gente vai estar falando sobre top 5 razões para aprender Python, tá? Eu tenho uma versão desse vídeo em inglês que eu acabei de gravar e como eu tava pensando nas razões, o vídeo em inglês ficou bem maior. Esse vídeo aqui vai ficar bem menor. Então a gente vai, porque eu já consegui fazer os pontos, né? Tá tudo anotado. E a gente vai estar falando aqui hoje sobre essas razões. Então, top 5. Deixa eu só formatar aqui, colocar 16 a fonte. Top 5 razões para aprender Python, ok? Então, a razão número 1 is because Python é fácil. E por fácil, eu quero dizer que a curva de aprendizado para aprender Python é relativamente baixa, ok? Ou pequena, comparada com outras linguagens. É uma das linguagens mais fáceis que se tem de aprender. Se você é um novato, vamos lá. Se você for um novato, você vamos lá, vai aprender provavelmente, provavelmente Python em 3 meses, ok? Então, se você for um novato, você vai aprender Python em 3 meses. E por aprender Python, eu quero dizer apenas a linguagem. Muita gente confunde aprender a linguagem com aprender tudo o que é possível de fazer na linguagem. E isso são coisas diferentes, tá? Você vai aprender a programar Python em 3 meses, mas você não vai aprender a usar tipo TensorFlow, aprender a usar o Pandas, aprender a fazer jogos com Pygame em 3 meses, tá? Você vai aprender apenas o essencial da linguagem para que vocês possam fazer ou aprender um framework para fazer alguma coisa mais específica. Então vocês têm que ter isso em mente, tá? Então, se você for um intermediário, eu estipulo que você vai aprender Python provavelmente vamos copiar aqui porque eu não quero digitar, em um mês, ok? Em um mês. E a razão porque você precisa de um mês para aprender Python é apenas para aprender a fazer as coisas que você já sabe fazer em outra linguagem em Python. Então você não tem que aprender o que é um loop for, o que é uma classe, o que é importar uma biblioteca, você apenas vai aprender a fazer aquilo em Python. Então isso já tira bastante tempo do que vocês têm que estar focando, ok? Então, eu acho que talvez uma fonte um pouco maior seria interessante, né? Uma fonte 20. Ok, vamos ver aqui como é que fica. Ficou bacana, ok. Então vamos lá. Então, se você for intermediário, você provavelmente vai aprender Python em um mês. E se você for avançado, se você já sabe fazer, se você vem uma linguagem e se você souber várias linguagens previamente a aprender Python, né, você já vai ter um conhecimento de como fazer várias coisas na linguagem. Você vai apenas meio que aprender a fazer coisas em Python de uma forma muito eficiente, porque você apenas vai ver uma sintaxe e ali, aqui e ali você vai poder fazer isso. Então, eu estipulo que uma semana, que é um tempo muito curto, tá? Se vocês estudarem 4 horas por dia, em uma semana são 7 dias, 4 vezes 7 são 28. Então, se a gente arredondar para 30 horas, se você for um programador avançado, em 30 horas vocês provavelmente vão aprender a usar Python, né? Algo que é até muito comparado. Se você já sabe programar,
você só tem que aprender a usar Python, que pode levar apenas algumas horas, alguns minutos, né? Se você olhar algum tutorial de como fazer alguma coisa em Python, tá? Então, o primeiro ponto é que Python é fácil. Então, essa é a razão principal que eu acho que vocês têm que prestar atenção, ok? Então, a razão número 2 é que o Python é poderoso, tá? E por poderoso, eu quero dizer que é fácil de instalar, tá? Então, Python é muito fácil de instalar. O instalador são uns 30 megas. Você vai no site do Python, você escolhe a versão que você quer lá instalar, baixa o instalador e instala. É muito fácil para rodar um ambiente de desenvolvimento em Python. É muito simples. Eu não recomendo que vocês usem o PyCharm, tá? Eu pretendo fazer um vídeo aqui mostrando como usar o PyCharm, porque o PyCharm usa 1 GB de RAM e consome bastante espaço de disco. Então, se vocês estiverem num computador mais humilde, vocês vão ter problemas usando o PyCharm. Muita gente que tenta aprender Python vai usar o PyCharm e eu acho que isso não é bom, porque geralmente vocês vão estar rodando um setup mais. Porque o PyCharm é bem pesado, ok? Então, a outra vantagem, deixa eu só modificar isso aqui, pessoal, para ficar um pouco mais bacana. Vamos ver se assim eu consigo, ok. Consegui. Então, vamos lá. Outro motivo para aprender Python é que roda em qualquer coisa, tá? É semelhante com o primeiro ponto, só que esse ponto aqui é mais sobre as plataformas, tá? O primeiro ponto é mais sobre o tamanho e a facilidade de instalar a linguagem no computador de vocês. E o segundo ponto é mais sobre onde rodar isso, né? Então vocês podem rodar o Python no Windows, que provavelmente você já faz, você pode rodar no Linux, para alguns o macOS. E mais importante, que eu acho que é difícil fazer com qualquer outra linguagem, é que é possível rodar o Python no Android. Eu não estou falando de rodar um aplicativo feito em Python, tá? Eu estou falando de rodar o Python mesmo no Android com o Python, tá? Que vocês podem fazer para aprender a escrever código Python no smartphone, ok? Ok? Outro ponto que eu fiz as minhas notas se chama ciência de dados. Ciência, ok? Ciência de dados, que é o ponto forte do Python. Python hoje em dia, eu acredito que Python ainda seria popular mesmo sem o avanço de ciência de dados, mas com certeza não seria tão popular quanto é hoje por conta de ciência de dados, porque eu diria que 99% das pessoas que fazem ciência de dados, que é Data Science, né? Data Science, usam Python. Existe uma porcentagem que usa R, né? Que é o R. Algumas pessoas vão usar C++ para tentar fazer algumas coisas bem obscuras, né? Por conta da performance. E ciência de dados, né? As bibliotecas são feitas geralmente em C++ para dar aquela performance. Mas ciência de dados, se vocês quiserem aprender ciência de dados, deep learning, vocês vão ter que aprender Python, tá? Então, existem inúmeras pessoas de outros campos que usam Python, pessoas que trabalham com previsão climática, pessoas que trabalham com estudo de genética, mapeamento genética, de genética, etc., vão estar usando Python, tá? Outro ponto, que esse ponto é do meu ponto de vista, uma coisa que muita gente não, talvez não consiga enxergar, que Python é ensinável, tá? Ensinável. E por ensinável, eu quero dizer que é mais fácil ensinar Python do que outras linguagens. Por quê? É menos código, tá? Quando você escreve Python, você geralmente está escrevendo menos código.
as pessoas não vão ter problemas geralmente com compilação. Existem problemas com bibliotecas, e isso é bem mais fácil de resolver porque você apenas tem que ensinar a pessoa como instalar a biblioteca, em vez de ter que ensinar a pessoa como baixar uma biblioteca e linkar essa biblioteca num projeto. Que em outras linguagens isso é bem mais difícil de se fazer, tá? Outra coisa que eu falei é que existe uma biblioteca para tudo, tá? Existe uma biblioteca para tudo. Então, se você quiser fazer algo, a primeira coisa que você vai procurar quando você está aprendendo uma linguagem de programação, a primeira coisa que você procurar é exatamente uma biblioteca para fazer aquilo. Eu acho que a primeira biblioteca que eu usei em Python foi o OpenCV, que eu já usava em C Sharp, e eu queria usar o Python para ver como rodava. Eu acho que roda um pouco mais lento que o código C Sharp, mas ainda assim roda bem razoável e ainda, contudo, eu ainda tenho acesso às bibliotecas de ciências de dados, que em C Sharp essas bibliotecas não são presentes ou precisam de muita gambiarra para funcionar, tá? Então, existe uma biblioteca para tudo que eu acho que é um atrativo para muita gente, tá? Outra coisa que eu acho que eu tenho que falar aqui agora, né, que se vocês podem usar Python para fazer tudo, tá? Se você quiser fazer um programa para desktop, vocês podem usar o PyQt, podem usar o Tkinter, tá? Vocês podem fazer web, vocês podem usar o Django, tá? Para fazer web. Então, se vocês quiserem trabalhar com web, vocês podem usar o Django. E se vocês quiserem trabalhar com mobile, vocês podem usar o Kib, tá? Então, Python é a linguagem que tem vários usos. Então, acho que aqui já soma a parte 2, que é poderoso. A parte 3, que eu fiz nas minhas notas, tá? Que Python é maduro, tá? E por maduro eu quero dizer que Python já tem uma história. Um dos fatos interessantes que eu listei é que Python é mais velha, né? Mais velha que o Java, tá? Então o Java foi criado em 1995 e o Python foi criado em 1994. É apenas um ano mais velho, mas ainda assim o Python é mais velho que o Java. E o Python tem muita coisa bem madura, né? Tem um padrão, que é o PEP, que segue o PEP 8, que é um padrão bem conhecido. E o fato dele ser maduro quer dizer que vai ficar aqui por um bom tempo, tá? Eu espero que Python esteja entre as top 5 deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, né? Top 5 linguagens pelos próximos 20 anos, eu acho, né? Eu acho que o Python vai estar entre as top 5 linguagens pelos próximos 20 anos. Então, se vocês souberem Python, vocês vão estar usando uma das linguagens mais populares. Ok? O número 4, que vai ser o pip. Então, o pip, para quem não sabe, é uma ferramenta que é um agregador e ele é usado para instalar pacotes ou bibliotecas em Python. Tá? Eu vou ter que diminuir aqui novamente de 18 para 16. Okay. Então, o pip vocês podem, que é a biblioteca, na verdade é um gerenciador de bibliotecas, né? É um gerenciador de bibliotecas ou package manager. Então vocês podem encontrar tudo nessa biblioteca, rodar um comando pelo prompt de comando ou pelo terminal, dependendo de onde vocês vão estar usando o Python, e vocês vão ser capazes de instalar uma biblioteca. Então, esse processo de poder instalar uma biblioteca é algo muito crucial no desenvolvimento, tá? É algo que muita gente quebra a cabeça, que é na questão de instalar
uma biblioteca que geralmente não é tão fácil, tá? Eu acho que C++ seria muito mais popular se a instalação de uma biblioteca fosse fácil, né? Você geralmente usa as bibliotecas padrões do C++ para fazer tudo. Geralmente o pessoal não quer estar instalando bibliotecas porque é muito difícil manter o ambiente com as bibliotecas mais utilizadas, mais atualizadas, tá? Então vamos lá. Então, o último ponto que vai ser o futuro. Então eu acho que o Python vai ser o futuro pelos próximos, como eu falei, pelos próximos 20 anos, o Python vai ser bem utilizado e por futuro eu quero dizer, na verdade, eu tenho que fazer isso aqui que eu fiz no outro vídeo, né, que é RIP Python 2, que o Python 2 perdeu suporte em 2020, né? O Python 2 chegou ao seu fim em 2020, depois de mais ou menos 25 anos, eu diria. Então, por futuro, eu quero dizer que o Python vai ficar aqui por alguns anos, né? E dependendo do que vocês querem fazer, o Python vai ser o ponto principal. Principalmente ciências de dados, aprendizagem de máquina, principalmente aprendizagem de máquina, né? Que é o ponto mais discutido atualmente pelo impacto que vai ter no desenvolvimento de software. Inclusive, talvez a gente nem precise de uma nova linguagem de programação, porque com o Deep Learning a gente vai poder fazer qualquer tipo de coisa onde a gente não vai precisar mais de uma nova linguagem de programação, né? Então, esses são os pontos, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem comentar abaixo nos comentários o que vocês acham que são outras razões para aprender Python, tá? Essas aqui são algumas coisas que eu pensei, né? Referente ao Python, ok? Então esse é o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!